Zona Livre, já dando aquele bom dia todo especial por aqui na programação. Giovanni, Roberto e ele, Adão Doni Gomes. Muito bom. Tudo bem, bom dia. Pois é. Um dia que é um bom dia para nós, mas um bom dia, mas não tanto, né? Até o país todo está consternado, né, Giovanni? Não, e assim, Dondoni, nosso programa é um programa de humor, a gente tem humor, mas é significativamente levado em consideração o esporte, né? Então a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre a seleção, a gente falou sobre Olimpíadas, a gente fala sobre Copa Lagoa, a gente fala sobre o Madrid, a gente fala sobre Lagoa Futsal. Inevitavelmente nós temos que cair nisso hoje, né, Dondoni? É verdade. Se você observar nas redes sociais, olha aqui tá rolando um videozinho aqui da alegria dessa equipe do Chapecoense nesse deslocamento, né, Roberto? Brincadeira. Para a disputa de algo inédito para esta equipe que estava ressurgindo das cinzas, né? Procurando se remodelar, e até fazer um time novo, moderno, né? Um futebol diferente, né, Roberto? Aí acontece uma tragédia desta magnitude. Não se conhece. Acho que a explicação deve estar no sobrenatural para essas coisas. Porque nós, enquanto seres humanos, me parece que eu não vejo uma explicação. Somos impotentes. Lógica para isso. Houve uma falha mecânica na aeronave. Houve, foi de sistema elétrico. Né? Houve um sistema elétrico não funcionou. Havia chuva, mas embora não temporal. Não sei o quê. Dondoni, é o seguinte. Eu tava lendo isso aqui. A aeronave primeira coisa por não, mas não é essa a questão. A questão, vamos começar do princípio, quem sabe. A ANAC não havia autorizado a saída dessa aeronave do Espaço Aéreo Brasileiro. Não havia autorizado essa aeronave fazer essa linha para a Bolívia. E recomendou duas empresas, uma brasileira e uma colombiana, se não me engano, a Avianca, para fazer esse transporte desse pessoal. E eles optaram por fazer com essa empresa boliviana, tá? E não sei, aí não compete a mim. O que eu tô dizendo para vocês é que a ANAC de forma alguma autorizou essa viagem. Pelo menos no aeroporto de Guarulhos não foi autorizado. Não foi autorizado. Se eu sair daqui e for para Miami e passar inevitavelmente pelo Panamá, a ANAC tem que autorizar, porque o local de partida desse voo é do Brasil. Não interessa se vai passar na China e depois vai ir pra Miami, entende? Então, o órgão regulador do Espaço Aéreo Brasileiro é a ANAC, né? Então já começa tudo errado, me parece, né? Mas agora não adianta. Agora o Roberto estava falando aqui, é muito cedo para qualquer análise e dizer quem está vivo e quem não está. E é certo que há muitos mortos, mais de 76, ou pelo menos 76. Só da imprensa brasileira, 22. Pois é. Mário Sérgio, ídolo, né, do Grêmio, do Inter, né, que comentarista também está entre as vítimas. É inexplicável, né? Pesado. Agora, a nossa realidade, ontem estive com muito carinho acompanhando mais uma vez a Copa Lagoa das categorias de base. O Lagoa Futsal ganhou Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Parabéns à equipe do Lagoa Futsal pelo esmerado trabalho nas categorias de base, Giovanni. Perfeito. E na Sub-17, quem ganhou foi a equipe Amigos do Esporte, também da Benegada Berenice. Parabéns a Berenice, que enfrentou a excelente equipe de Itapejara e venceram nos pênaltis 3-2. Eu vou retornar aqui, tá? Não, perfeito, Dondoni. Mas o pessoal quer saber isso aqui. Hoje a imprensa mundial. Não tem dúvida. Tá consternada por causa disso aqui. A aeronave que levava o time da Chapecoense, a Colômbia, caiu em uma região montanhosa, deixando 75 mortos, entre 81 pessoas a bordo. Então, e esses de 81 que ficaram vivos, que estão vivos, 5, né? Existem a possibilidade de haver também óbito entre esses, porque os ferimentos foram extremamente graves, né? O zagueiro Neto é resgatado do avião com a equipe da Chapecoense, que também saiu desse acidente aí. A Conmebol lamenta o acidente, suspendendo inclusive a decisão da Sul-Americana, né? O Atlético Nacional, segundo a mídia, estava emitindo uma nota, né, para o título da Sul-Americana ficar para Chapecoense. Sim. Nesse momento não tem nem que pensar, né, no futebol, tanto que a CBF já quer
quer que seja rachado o título e que a Chapecoense jogue a Libertadores o ano que vem. Isso é segundo plano. Agora o momento é de solidariedade, né, para as famílias, enfim. Tanto que os torcedores da Chapecoense, no momento, se fizeram presentes, né, no estádio para prestar uma solidariedade, uma homenagem aí, né, visto que tinha jogadores dentro do vestiário inconsolados. É verdade. Não tem muito o que dizer, né? Ô, Roberto, eu tenho aqui, segundo comunicado da Aeronáutica Civil Colombiana, não sabia que existia isso aqui. Os 6 sobreviventes são os jogadores Alan Ruschel, que jogou inclusive no Colorado, o Neto, o Follman, o jornalista Rafael Renzel, tá? E os comissários de bordo aí, Irving Tumirinho e Ximena Soares, enfim. Não menos importantes, lógico, mas enfim, não fazem parte desse pessoal que saiu do Brasil, né, no sentido de fazer a cobertura esportiva lá, né? O goleiro Danilo também tinha sido resgatado com vida, mas faleceu no hospital. O ex-jogador Mário Sérgio. Há controvérsias, né? Existe já uma informação contraditória dessa aí nesse... Do Danilo? Do Danilo, por isso que é muita informação. Pois justamente. De muito lado, muita gente falando ao mesmo tempo, né? Então, verdade. só vai a Cruz Vermelha volta atrás e recoloca Danilo entre os sobreviventes do acidente. O Danilo? É isso que eu falei. Os jogadores... coloca agora como... às 11h31, essa notícia. Tá. A minha é das 11h30. Um minuto, essa hora, 1 minuto faz diferença. Faz, não, claro. Com certeza. Claro. Para nós que trabalhamos com rádio, segundo. 1 segundo faz diferença. O ex-jogador Mário Sérgio, comentarista do Calcaia, como tu colocasse, sim, né? Ídolo do Grêmio. Está entre as vítimas, segundo o Bom Dia Brasil, que é o jornal da Globo ali, de manhã cedo. Então. Hoje pela manhã, já que você falou, eu estava vendo um dirigente da Chapecoense na Globo falando. É o presidente do Conselho Deliberativo. Incrível aquele senhor, o que ele disse, Giovanni, uma coisa assim, olha, de arrepiar, você fica emocionado só ao ouvir. Imagina, e sempre a tragédia é em local ermo, é local de difícil acesso, é complicado, imagina chegar nesse local. É verdade, né? O piloto... Ainda fica uma baderna, né? Sim, boa coisa por tudo que é lado. É bem isso. O piloto, segundo informações que a gente teve aqui, ele viu que realmente estava acontecendo aquela falha elétrica e que ia cair, e ele despejou o combustível fora, né, no espaço aéreo, para evitar a explosão, né? Então, me parece que ele também... vamos dizer assim, fez a parte dele, né? Porque chegou uma hora ali que não tem o que fazer, né, meu camarada? Eu, quando entro dentro do avião, a primeira coisa que eu faço é dormir. Eu acho que é uma defesa minha. Uma defesa minha que eu tenho, porque realmente é apavorante. Se o treco cair lá de cima, não tem Ave Maria que salve. Segundo informações, este menino que você falou, Rafael Renzel, que é um dos jornalistas, ele sobreviveu ao acidente, né? Com fraturas no tórax, coluna, braço. E o Chapecó decreta 30 dias de luto oficial, o município de Chapecó, e todas as atividades do município estão suspensas, né? Atividades festivas, né? Não teria como ser diferente, obviamente que sim, né? Tem aqui, o voo que transportava a equipe da Chapecoense partiu na noite de segunda-feira de Santa Cruz de la Sierra, que é na Bolívia também, em direção a Medellín. Segundo a imprensa local, a aeronave perdeu contato com a torre de controle às 22h15, que seria no horário de Brasília lá por 1h15 da manhã, né, da madrugada, entre as cidades de La Cerja e Aboral. É bem região montanhosa, né, e caiu ao se aproximar do aeroporto José Maria Córdova, em Rio Negro, perto de Medellín. Não há explicação plausível que a gente tire assim no primeiro instante pela repercussão mesmo do que está acontecendo, né? É muito triste, muito triste. Muito complicado. Agora, isso a gente está falando, mas com certeza durante todo o dia de hoje e os próximos dias virão as explicações mais técnicas, com né? Certeza. Claro. O próprio acidente, né? Ou as causas, essa caixa preta, né? Que é vermelha, mas vamos encontrar que vai ser, acho que quem vai realmente poder explicar um pouco de toda esta tragédia que aconteceu, vitimando a equipe toda da Chapecoense que estava viajando para
disputar o título máximo da sua história, com certeza, né? Inclusive aqui o Itamaraty por telefone informou que a Embaixada do Brasil em Bogotá está em contato com as autoridades colombianas para obter informações sobre o acidente. A assessoria informou que as notícias ainda chegam e é o que vocês estão falando, desencontradas. O Temer decretou 3 dias de luto oficial no Brasil, também não teria como ser de outra forma, né, tendo em vista. Acho que a maior tragédia com uma equipe de futebol com tantas vítimas, né? Já aconteceu outras, né? Mas essa... Em grande escala, né? Não tem... Fora que tinha muita gente de fora, né? Gente convidada, gente da própria imprensa, enfim. E muita gente que não foi, né? Foi convidada, mas não estava... O prefeito mesmo estava, o filho do Caio Júnior, né? Também ia embarcar, não embarcou. Acho que não achou passaporte, parece, para embarcar. Enfim, são N situações. O prefeito Cláudio Vinck não embarcou. Cláudio Vinck não foi pro jogo. Né? Então, tudo gente aí que a gente tem contato, né? Já teve contato, Matheus Biteco, era do meu tempo também. Então, a gente fala, a pessoa pode pedir, só porque são jogadores de futebol a gente se pesa mais. Não é essa a questão. A questão é que, teoricamente, essas pessoas são conhecidas por nós, né? Porque você vê ali é verdade. vezes e vezes. Vai jogar com um desses meninos aí? Sim, Cláudio Vinck, o Matheus Biteco, né? Então, por isso que eu digo que é pesado, né? É gente que você costuma... O Mateuzinho também teve a oportunidade de jogar, sim, né? Sim, com certeza. O Gustavo País também conhece a grande parte do pessoal de lá, então... eu levantei a questão aqui, enfim, tudo que a gente levantar agora vai ficar meio subjetivo, né? Mas tem uma resposta bem interessante, porque a ANAC vetou o fretamento do voo que levaria o time da Chapecoense para Medellín. Foi vetado pela ANAC. A equipe da Chapecoense embarcaria para Medellín, na Colômbia, nesta segunda-feira, em um voo fretado partindo do aeroporto de Guarulhos. No entanto, a Agência Nacional de Aviação Civil vetou o fretamento e o planejamento foi alterado, segundo o próprio prefeito de Chapecó, Luciano Buligon. Daí tem a declaração dele aqui, sabe? Não sei se leio isso aqui. Leio? Vou ler isso aqui. É interessante. Esse avião teve um pedido de voo indeferido pela ANAC, porque há acordos internacionais que, quando há um fretamento de uma equipe, no caso brasileira, ou é para o destino ou é para uma empresa colombiana ou brasileira e não boliviana. Por causa disso, não sei porquê também, eu acho que é por condição técnica, operacional, enfim. Por causa desse impasse, esse avião acabou esperando lá em Santa Cruz. Então eles fretaram, desenvolveram. Por isso que eu disse, a ANAC liberou para ir até algum local com a aeronave ou boliviana, ou colombiana ou brasileira. Mas daí não liberou para Medellín. Daí eles foram a Santa Cruz de la Sierra. Lá que eles pegaram esse avião boliviano, porque ia fazer uma linha nacional. E é ali que deu problema, né? Enfim. Tá certo. Que loucura. Senhores, muito obrigado. Eu vou ter que me despedir dos senhores. Fazer o almoço, né? Vou fazer o almoço. Agradecendo a participação, então. É verdade. Obrigado, Dona. Obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Pois temos uns anúncios aqui bem legais. Com certeza, até. Vamos melhorar um pouco aqui, mano. Nós vamos hoje, Giovanni, já te convidei, você abdicou o documento por compromisso, nós vamos embora num momento, né, como esse. Eu não vou porque eu tenho compromisso comigo mesmo pra não ir, porque se eu for, vamos acompanhar um churrasquinho lá em Caseiros hoje, lá do pessoal das veredas das missões. A partir de que horas aí, Dondoni? Vamos juntos, às 19 horas. Quando viu, mais tarde eu chego lá, né? Tá bom, então. Dá uma trabalhada e daquele jeito. Obrigado. Tá certo, obrigado, Dondoni. Não leva o Roberto, vai dar problema. Não leva. Vai dar ruim. E a gente segue por aqui com o Zona Livre, sempre com o apoio da Ponto Céu. Também Móveis Popular, Gama Corretora de Seguros, Casa São Paulo, Dá um Molinho Medicina do Trabalho, Paulo Telas e Metalúrgica, Padaria e Confeitaria Viadaros, Dedetiza, Fórmula Suplementos, Bar 52 e também o Centro de Pintura Sender. São os nossos apoiadores. E a Personal Uniformes já chegou, hein? Chegou também. Faz citaçãozinha. Personal Uniformes conta com toda a linha administrativa e pesada, justamente voltada para a produção de uniformes para a sua empresa. São tecidos que não mancham e nem desbotam, repelente à água de altíssima qualidade. Tem uniformes com bordado poliflex, estampa e com sublimação. A sublimação é feita através de uma
Smart sem distorção e de alta definição. Tem também jalecos clínicos. Personal Uniformes na Pai Filho 407. O fone é o 99942-1343. Você pode conferir modelos e linhas, também dicas pelo site www.personaluniformes.com.br. Personal Uniformes, vestindo você e sua empresa. Tudo bem. Personal Uniformes, tá com a gente também. Apoiador. E temos outro também que entrou. Temos outro? Pódium, Espaço do Óleo. Opa. É o nosso querido amigo Alisson. Salve, salve. Troca de óleo especializada, serviços rápidos, freios, embreagens, regulagens, em ajuste do motor. Pessoal, tá pensando em viajar? Tá pensando de alguma forma cuidar do seu patrimônio de uma maneira diferenciada? O seu carro é seu patrimônio, meu querido. Prevenir e não remediar, depois dá mais incômodo. Atenção diferenciada com carinho e extremamente com atenção que o seu carro merece. Na Atílio Bonotto 234, fone 3358-2799. Vale a pena conferir. Pódium Espaço do Óleo. É do Alisson, que já tem tradição dentro da família há algum tempo, né? O pai dele lá da Volkswagen pegou um bom, né? Enfim, é referência. O Alisson é referência. Então sejam bem-vindos nossos novos apoiadores. Exatamente. Aproveitando e dando um bom dia pra ele, ele chegou. Bom dia, Daniel. Bom dia. Oiê. Bom dia. Tudo certo contigo? Bom dia, Luiz Tadeu. Bom dia, Tudo bem? Roberto. Bom dia, Giovanni. Bom dia. Bom dia aos nossos amigos que também estão acompanhando a gente, né? O pessoal aí acessando o site da Lagoa, o pessoal ouvindo a gente aí no aplicativo, ouvindo a gente aí em todas as plataformas, o pessoal que nos assiste pela Lagoa TV também. Um abração aí para esse povo, né? Certo, que também está nos ouvindo. Lembrando aí, anunciando pro pessoal nosso canal no YouTube também. Opa! Opa, Lelê. O pessoal vai lá, digita Zona Livre 87.9 e acha o nosso canal. Se inscreve, dá o seu gostei nos vídeos, ou senão também você pode procurar lá por Zona Livre Programa de segunda-feira, por exemplo. Põe um dia, vai aparecer o nosso programa. Que certo? beleza, rapaz. Já tá lá no YouTube, então, pro pessoal. Outro nível. Você disse que ele não ia conseguir fazer? Você viu? Eu sempre te disse que esse guri era de Aquele era futuro. prestígio. Espiar é bom, espiar é bom. Prestígio. Tá certo. Pois é, né? Rir um pouquinho, né? Em meio a tantas coisas ruins que aconteceram. Difícil. E coisa irônica, a TV Globo ontem à noite, para quem tem canal aberto, assistiu um filme, né? Voo de Emergência. Era um filme. Eu acabei não, deixa só. Olha que interessante. Eu acabei assistindo esse filme. Esse filme começando 10 e poucos. Mas eu assisti esse filme. Um filme que, mas parecido com a triste realidade que aconteceu na madrugada, né? Só que no filme, infelizmente, o final é bom, né? Que os protagonistas conseguem salvar o pessoal e tal, sofre e se machuca, mas salva o pessoal. Na madrugada eu começo a receber algumas chamadas no WhatsApp. E eu olho e o cara um pouco sonolento, né? Acorda, não acorda, olha, visão um pouco ofuscada, falando que o avião da Chapecoense havia caído e havia números ilimitados de mortos. E eu confundi um pouco com o sonho. Tô sonhando, né? Com relação ao filme, né? Não era, né? E aí 6h30, quando a gente acordou de verdade. Despertou. Aí sim, né? A realidade que havia caído o avião da Chapecoense e essa lamentável situação. Depois tu me passa o nome do remedinho, esse aí que é interessante. É verdade. E aí foram adiados os jogos, né? Certamente vocês já anunciaram. Razão, né? Dia 7 e dia 11, né? Foram os novos Copa e campeonato. Isso aí. Certo, vamos começar então com o esporte, né? Vamos seguir com essa. Pois é. Começar de Grêmio, de Inter, enfim. É meio complicado. Estávamos te aguardando. Estávamos me agora. Então vamos lá. Vamos de Grêmio, então. Pois é, né? Falar do Grêmio, bom dia a todos os gremistas, bom dia aí, pessoal, nação tricolor, que aguardavam ansiosos, depois de 15 anos,
aguardavam para amanhã esse confronto, no qual o Grêmio tem a oportunidade de sagrar-se campeão e assim, né, erguer um caneco, conquistar uma taça, conquistar um título de uma importância nacional. Devido a esse lamentável episódio que aconteceu na madrugada, inclusive o elenco atual da Chapecoense, como vocês já mencionaram aí durante a programação, e a gente sabe, já é notícia, inclusive com algumas peças que faziam parte do elenco gremista, né? E não só por isso, claro, não só por isso, mas devido a essa impactante tragédia, foi cancelado os jogos, né? O jogo da final, a grande final de amanhã. O jogo do Grêmio e os torcedores que haviam já adquirido os seus ingressos, né? Continua, né, para o dia 7, né? Continua para o dia 7. Quarta que vem? Quarta. Né? Isso. Quarta que vem? É. Eu não sei. Luiz. Não, acho que dia 7 Não, é quarta, sim. Quarta que vem. Quarta que vem. Isso. Próxima quarta-feira, então. E o pessoal que já tinha comprado passagens, né, Eu pensei que ele ia falar foguete. De avião, a empresa está ressarcindo. Isso, né? Vai ressarcir, até porque alguns que teriam a disponibilidade de assistir esse jogo amanhã, enfim, que se organizaram para assistir o jogo de amanhã, infelizmente para na próxima quarta-feira, dia 7, não vão ter essa mesma, alguns torcedores, né? Alguns torcedores não vão ter como, né? Se programa tudo, como né? Alguns não poderiam nessa e podem na e outros vão poder na outra. Então agora se encaminha também essa parte administrativa, né, de ressarcir aí torcedores. O jogo também pelo Brasileirão, que seriam disputados todos nesse domingo, né? Tudo cancelado. Todos cancelados, todos no dia 11, ou seja, próximo domingo, né? Próximo domingo. Tortura. Então, é uma tortura, né? Tortura mesmo. Sim. É uma tortura. É por mal, né? Mas... Não, claro, com certeza. Com certeza. Que não tem nem clima, né? Não tem como. Não é verdade? Não tem clima pelo fato do que você veja bem. Mexe muito com a pessoa. Mexe muito, né? Com certeza. Não tem como. E também não tem por que jogar agora, você pode jogar depois. Já que... É humano acima de tudo, né? Com certeza. Que são seres humanos. Se sensibilizar com essa situação, né? Sensibilizar com essa situação. Então, no Grêmio era isso. O Grêmio que continua sua preparação, né? Treinos fechados. Técnico Renato Portaluppi, inclusive treinando finalizações de pênaltis, né? Porque mesmo com uma ampla vantagem, né? Mas não se pode descartar a possibilidade de pênaltis, vendo que o Atlético Mineiro, com a troca de treinador, e isso de uma certa forma pode motivar o time e vir então aí a converter 2 gols, né? Convertendo então 2 gols, abre a possibilidade de pênaltis, né? Mais 2-0 pro Grêmio. O Grêmio perde de 1-0 ou de 1 gol de diferença, é campeão. Empate é campeão. 2 gols para o Atlético Mineiro é pênaltis, né? Então, essa é a ideia, né? Esse é o lógico aí para esta final. Repito, cancelado o jogo de amanhã, visto esta lamentável tragédia que aconteceu, marcado para o dia 7, próxima quarta que vem. Tá certo. Pois Internacional. Vamos lá de Inter, né? Então, Internacional. Complicada a situação. O Internacional retorna, né? Então, com o jogo adiado no próximo domingo, né? Lembrando que o jogo que interessava o Internacional ontem, o Vitória venceu 1-0, né? Complicou mais a situação. Fora de casa, um golaço do Marinho. E agora, de vez, era o que a gente já estava falando ontem, é mais fácil o Sport cair do que o Vitória, caso não seja o Internacional. Se bem que é um jogo contra o Figueirense, né? Então... mas o Figueirense também ganhou do Fluminense, né?
Ganhou nessa última rodada, ganhou do Fluminense, 1-0, foi em casa, mas ganhou. Bom, que também o Figueirense já está rebaixado automaticamente. E ainda assim ganhou do Fluminense, né? Então... Aqui para honrar patrocinadores e a camisa, momento, e com tem que certeza vencer, né? Já teria, igual o Santa Cruz. Com certeza já tem em vista que o Internacional iria entrar em contato para dar aquele famoso apoio, né? Porque é inevitável, tanto o Internacional quanto o Vitória quanto o Sport, não tenha dúvida, se alguém acha que não, dizendo que sim. Todos esses 3 times com certeza entraram em contato, tanto com Figueirense, Fluminense, o Palmeiras, enfim, todos os times que estiverem envolvidos nessa disputa, tanto pela zona de rebaixamento quanto pelo G6, pode ter certeza que tem contato entre todos os times. Isso é, entre muitas aspas, normal dentro do futebol, né? Infelizmente. Mas acontece. Que numa reta como essa, abandona-se o futebol, a essência do futebol, e entra o dinheiro política. Sempre. O Roberto, ele não, você brinca com o rapaz. Bom, ainda bem que se der processo, graças a Deus, a emissora não tem nada a ver com isso. Podem processar, né? Pode vir que podem vir bem. Bem parado. Não, mas infelizmente, né? A gente entende. Infelizmente acontece. Então agora o Internacional enfrenta, né, na última rodada fora de casa o Fluminense, né? Tem que torcer por no máximo um empate entre Sport e Figueirense. E precisa da vitória. E precisa vencer o Fluminense. Caso houvesse um empate entre Curitiba e Vitória, que seria um resultado ideal, porque o Vitória perder pro Curitiba, a gente vinha falando, era imprevisto, porque o Vitória estava muito motivado, deu para ver até os 10 minutos de jogo, o pessoal do Vitória com 130% de vontade e o do Curitiba com 50% de vontade. Então deu a lógica, digamos assim, por mais que estivesse jogando fora. Mas o empate já nem cai mais também. O empate muito era difícil. O empate era o ideal, né? Porque aí sim teria a possibilidade de um novo empate entre Palmeiras e Vitória na última rodada, e combinado com a vitória do Internacional. O Internacional passar o Vitória, então, né? Mas não aconteceu. Agora, para o Internacional passar o Vitória, teria que torcer por uma derrota do Vitória e tirar o saldo, que é muito difícil. Impossível, até porque o Vitória tá improvável. Com um negativo, então. Na verdade, independente de quantos fosse, né? Porque vamos dizer, teria que o Vitória tomar 3 para ir a -4 e o Internacional fazer 3 para ir a -3. Então, é bem improvável. Sim. E o máximo que chegamos foi 5. Não é uma coisa assim que não é muito de imaginar, né? No futebol hoje não. É possível. De Série A, por mais que esteja nivelado para baixo, né? Não dá pra é possível, porque a gente vê por exemplo, o Grêmio tomou 5 do Santa Cruz. Claro. Por que não poderia acontecer? Sim. Mas dadas as circunstâncias, visto o futebol que o Vitória vem apresentando, que melhorou nessa reta final, tá com muita vontade, e o Internacional abaixo do esperado pro momento, né? Então a gente vê isso como uma improbabilidade muito grande. Vou fazer uma pergunta. Tu achas que, de alguma forma, essa parada no Campeonato Brasileiro, por mais que tenha sido de uma maneira, vamos dizer, forçada, exatamente, essa maneira meio que, enfim, tu acha que pode de alguma maneira beneficiar o Internacional, uma vez que dá uma segurada, ou não tem nada a ver? Não, influencia, não tenha dúvida que influencia não só o Internacional, como influencia todas as equipes. O que vai dizer se vai beneficiar ou se vai ser maléfico é a forma com que o time vai lidar com isso, né? A forma com que os jogadores, psicologicamente falando, vão aceitar isso, porque para alguns times uma pausa de 10 dias muitas vezes dá um efeito positivo. Para outros times, uma pausa de 10 dias dá um efeito negativo. Pro torcedor, só vejo coisa negativa. O torcedor fica na ansiedade total, né? Já tá esperando por esse momento a todo. E uma solução, entende? Seja para um lado, seja para o outro. Seria uma definição. Vai, não vamos vai. Definir. Enfim, agora tem que esperar, e a cabeça do jogador, não tenha dúvida, entra, se encaixa nisso, né? E aí vai de como vai ser levado, tanto a parte da comissão técnica, tanto o ânimo da torcida
para estar no estádio quanto do jogador, né? Mas não tenha dúvida, só resta aguardar e ao Internacional primeiro fazer a sua parte, o que eu acho que é improvável. Eu não vejo o Internacional vencendo. Ele pode dizer que é pessimista, que é não sei o que. Não é isso. Eu não vejo o Internacional vencendo do Fluminense fora de casa. Não consigo ver. Pode que aconteça. Aí sim, se acontecer, resta ao torcedor colorado torcer por uma derrota ou um empate do Sport, ou aí uma impossibilidade, né, que seria uma diferença de gols lá do Vitória contra o Palmeiras, que joga em casa, diga-se de passagem, e do Internacional lá contra o Fluminense. Então seriam essas, né, as possibilidades do Internacional se manter na Série A. Eu comentei e já venho ao longo dos meses falando que o Internacional, do jeito que está, pelo futebol que vinha apresentando, iria cair. Hoje, devido a essa lamentável tragédia e o Internacional tendo esse ganho de tempo a mais, quero dizer que eu mudo de ideia. Começou o zica inversa. Inter caiu. Ele diz que não vai cair, você foi. Então, ao torcedor colorado, perca as esperanças, porque se o Daniel disse que não cai, é porque cai. Eu mudo a minha ideia, o meu pensamento. Na verdade, eu acredito sim, né, que o técnico Lisca, que de bobo não tem nada, vai conseguir bailando, vai conseguir montar um time daqui um pouco dentro daquilo que ele tem, daquelas limitações que ele tem, tá? Ele vai conseguir montar um time e vai ganhar de 1-0, de barriga, de costa, de paleta, de ombro, não sei de que jeito, vai vencer e o Internacional não cai. Minha opinião. Tá. Era isso então, do isso aí. Tem mais alguma coisa? Resta só aguardar, né? Não tem o que fazer. Não, tava 12 dias, né? Até o jogo. É um tempo considerável. É o que o Daniel disse. Se tu pega um treinador com... claro, eu acredito que ainda assim, por mais que ele esteja vendo o tempo, ele não vai querer implantar a filosofia dele. Mas vai sim fazer com que o time jogue, porque o time não tá jogando. Sim. Né? Então isso, pelo menos isso, acredito que vai acontecer. Tá certo. Mais alguma coisa? Não, pois eu só tava levantando aqui, só pro pessoal ter uma ideia, tá? De 1949 pra cá, tá? O Torino caiu de avião nesse desastre aéreo. O Torino, o Marcelo Cerdan, que é um boxeador também muito famoso, Manchester United, seleção da Dinamarca, seleção de patinação dos Estados Unidos, um time do futebol americano dos Estados Unidos, um time de rugby, esgrimistas cubanos, pugilistas dos Estados Unidos. É incrível o número de acidentes aéreos envolvendo equipes de competição esportiva. Então, eu fiz aqui uma análise aqui, que eu posso estar errado também, mas pessoal, se a gente for pegar de uma forma levando em consideração estatisticamente falando as pessoas que viajam de avião, o número de pessoas que viajam de avião e o número de pessoas que viajam de carro, a média de acidente aéreo é maior, tá? O que eu quero dizer com isso? Não que caia, não que as pessoas têm mais acidente aéreo do que automobilístico. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gravidade, né? Não, mais do que isso. Peso mais do que isso. O que eu quero dizer é o seguinte: levando em consideração ao número de pessoas que voam e levando em consideração o número de pessoas que andam nas estradas, morre mais gente de avião do que nas estradas. É isso que eu quero dizer, tá? Levando em consideração o número de pessoas que estão andando, que estão utilizando o serviço aéreo, e levando em consideração o número de pessoas que estão nas rodovias. É evidente que se tu for ver número de morte em rodovia, vai dar imensamente maior do que o aéreo, imensamente. Mas eu tô levando em consideração o número de pessoas, eu tô fazendo uma estatística. A cada acidente, né? Isso. Um acidente de avião, quando vai de... dificilmente acontece. Vai de dezenas. São dezenas de pessoas que são mortas, né? E de carro é 1 ou 2, 1 ou 2 ou 3, 1, 4, 5. Às vezes não nenhum. Às vezes nenhum, né? Claro. E de avião, geralmente, quando acontece, infelizmente. E essas 5 pessoas aí que sobreviveram,
Nasceu de novo. Nasceu de novo. Vão lá, faz uma placa, vão lá. Ergue uma estátua pro cara. Ergue uma estátua, porque cinco desses aí. De 81. Né, 5 sobreviver, então nasceram de novo. Não tenho o que falar. Pra nós encerrar, os abraços vai pra quem? Quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está no transporte escolar, estão ouvindo a gente, estão pedindo um alôzão aqui pra esse povo, né? Dá um salve aí pro pessoal na van, meu amigo Altidor Nunes. Alô pro Altidor. Manda um alô aqui pro povo na van que estão lhe ouvindo. Então, a gente manda um alô, né? Um salve aí pro pessoal da van. Tá ouvindo aí nossos amigos, pessoal na reta final das escolas, né? Transporte escolar, tá? Então, salve aí pros nossos amigos. Os nossos amigos da Kidpel, meu amigo Kidpel, o David, o Alisson, todo o povo, toda a família Kidpel lá do Atacadão, também que estão nos ouvindo, sempre aí participando com a nossa programação. Então, um abração para esse povo. E pra galerinha que está nos assistindo, pessoal que está nos ouvindo, pessoal que está nas redes sociais aí, baixa o aplicativo, vai lá, Rádio Lagoa, confere a nossa programação 24 horas, pessoal que não curtiu, curte a nossa página, pessoal que está sempre lá dando um joinha no nosso Zona Livre. Então vai um salve aí especial, um carinho enorme e um bom almoço para esse povo. Tá certo. Teu abraço vai pra quem, Roberto? Geralzão, né, pra não esquecer ninguém. Tá certo. Giovanni, manda um abraço por aqui. Gostaria de mandar um abraço, mas eu não tô conseguindo abrir o meu celular aqui. Não sei. Aproveitar e mandar um abraço então pra galera que vai se inscrevendo aí na nosso canal aí. Fábio Correia, consegui, Fábio Correia, tá? Mandar um abraço aí pro Agnaldo Tadeu Nunes dos Santos e o Agnaldo Oliveira, tá? Também, muito obrigado aí. Mônica Bressan, Alisson Campos, Alessandro Favreto, esse é meu amigo aí já faz tempo. Enfim, todos que estão aí nos ouvindo, obrigado.